A OTAN deveria existir? Acredita-se que a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, foi fundada em resposta à ameaça representada pela União Soviética. Mas a verdade é que isso é apenas parte da história. A criação da aliança faz parte de um esforço muito mais amplo para atingir 3 objetivos centrais: deter o expansionismo soviético, impedir o ressurgimento do militarismo nacionalista na Europa por meio de uma forte presença norte-americana no continente e, por fim, incentivar a integração política europeia. O primeiro secretário-geral da OTAN, Lord May, chegou a traduzir isso como manter os russos fora, os americanos dentro e os alemães por baixo. Para compreender a gênese da organização do Tratado Atlântico Norte, é preciso retornar ao cenário desolador do pós-Segunda Guerra Mundial, um período em que a Europa jazia em ruínas sob um custo humano quase imensurável. Nesse vácuo de poder e em meio ao caos social, uma nova ameaça começava a projetar sua sombra sobre o continente. Movimentos comunistas, amparados pelo suporte estratégico e ideológico da União Soviética, passaram a desestabilizar governos democraticamente eleitos. O sinal de alerta definitivo ecoou em fevereiro de 1948, quando o Partido Comunista da Tchecoslováquia orquestrou a queda de instituições democráticas do país, consolidando um regime autoritário no coração da Europa Central. A tensão atingiu seu ápice em Berlim, quando os soviéticos, em uma tentativa de expulsar as potências ocidentais e subjugar a cidade, impuseram um bloqueio total a todos os acessos terrestres e ferroviários à cidade ocidental. Com 2 milhões de cidadãos isolados, o mundo assistiu a uma resposta sem precedentes: a ponte aérea de Berlim. Durante 11 meses, em um esforço logístico monumental, aviões aliados pousavam a cada poucos minutos, transformando o céu em uma linha de suprimentos vital que transportava de carvão a alimentos. Embora o sucesso da ponte aérea tenha evitado a queda da cidade e trazido consolo à população, o episódio deixou uma lição sombria. A privação havia sido usada como uma arma de guerra e a liberdade europeia estava por um fio. Tornava-se evidente que apenas uma aliança militar formal poderia contornar a expansão soviética e garantir que Berlim e o restante da Europa não fossem sufocados pelo isolamento. Naquele momento crítico, os Estados Unidos já haviam abandonado definitivamente a doutrina do isolacionismo. O Plano Marshall, um massivo programa americano de auxílio que injetou bilhões de dólares para reconstruir cidades e indústrias europeias devastadas, serviu como uma barreira econômica contra o avanço do comunismo. No entanto, o capital sozinho não era suficiente. Os estados europeus estavam traumatizados, necessitavam de uma garantia real de segurança. Diversas democracias uniram-se em projetos de defesa coletiva, mas a realidade geopolítica impunha uma verdade incontestável. Apenas um acordo transatlântico formal que vinculasse o poder militar americano ao solo europeu poderia de fato deter a agressão soviética e lançar as bases para a integração do continente. Assim, em 4 de abril de 1949, o Tratado do Atlântico Norte foi assinado. No famoso artigo 5, os aliados concordaram que um ataque contra um seria um ataque contra todos. Mas o tratado ia além. Os artigos 2 e 3 estabeleceram as bases para a cooperação militar e não militar entre os membros. Nos primeiros anos da assinatura do Tratado de Washington, em 1949, a OTAN existia, em grande parte, apenas no papel. Era uma promessa política sem o braço armado. Essa passividade foi brutalmente interrompida por 2 choques geopolíticos que mudaram o curso da história: a quebra do monopólio nuclear americano pela União Soviética e o início da Guerra da Coreia em 1950. O impacto sobre a aliança foi dramático e imediato.
forçando a transição de um pacto de assistência mútua para uma organização militar integrada e permanente. Em um esforço de guerra, em tempos de paz, a OTAN estabeleceu uma estrutura de comando consolidada. O centro nevrálgico dessa força foi o Quartel-General Supremo das Forças Aliadas na Europa, o SHAPE, sediado inicialmente no subúrbio parisiense de Roquencourt, próximo a Versalhes. Para liderar essa estrutura e dar credibilidade ao compromisso americano, foi nomeado o general Dwight Eisenhower, o arquiteto da vitória aliada na Segunda Guerra, como o primeiro comandante supremo. Paralelamente ao fortalecimento militar, a aliança compreendeu que precisava de uma liderança política contínua. Assim, foi estabelecido um secretariado civil permanente, também em Paris, sob a liderança do britânico Lord Sveigh, como o primeiro secretário-geral. Sob amparo do auxílio econômico externo e protegida por um novo guarda-chuva de segurança transatlântico, a Europa Ocidental testemunhou a restauração gradual de sua estabilidade política, dando origem ao que ficaria conhecido como o milagre econômico do pós-guerra. A aliança, em franca expansão, fortaleceu seus flancos estratégicos com a adesão de Grécia e Turquia em 1952, e deu um passo histórico em 1955, ao integrar a Alemanha Ocidental. Este movimento, no entanto, solidificou a ruptura definitiva do continente. Em resposta imediata à entrada dos alemães ocidentais na OTAN, a União Soviética e seus estados satélites na Europa Oriental formalizaram a sua própria coalizão militar, o Pacto de Varsóvia. A Europa via-se então mergulhada em um impasse de proporções globais, um equilíbrio de terror que ganharia sua face mais sombria e concreta em 1961, com a construção do Muro de Berlim, a cicatriz física que dividiu não apenas uma cidade, mas dois mundos irreconciliáveis. Durante esse período de tensões agudas, a OTAN operou sob doutrina da retaliação maciça. A estratégia era clara e implacável. Qualquer incursão soviética em território aliado, por menor que fosse, seria respondida com o uso total do arsenal nuclear norte-americano. Embora arriscada, essa política de dissuasão extrema permitiu que as nações europeias evitassem o custo asfixiante de manter exércitos permanentes de proporções gigantescas, canalizando então os seus recursos e energias para a reconstrução industrial e o progresso social que definiram o século XX. Na década de 60, o status quo que definia a estabilidade europeia começou a sofrer fissuras profundas. Enquanto as tensões da Guerra Fria atingiam pontos de ebulição em teatros distantes, como a crise dos mísseis em Cuba e a escalada no conflito do Vietnã, o final da década trouxe um fenômeno diplomático paradoxal: a detente, ou distensão. Este foi um esforço consciente de ambos os blocos para reduzir o risco de uma aniquilação nuclear mútua através do diálogo e do controle de armamentos. No entanto, para a OTAN, esse foi um período de testes severos à sua coesão interna. O momento mais dramático ocorreu em 1966, quando o presidente francês Charles de Gaulle, em busca de uma autonomia estratégica para a França, anunciou a retirada do país da estrutura militar integrada da aliança. Se você desconhecia esse fato, já deixa o like. De Gaulle não aceitava que o destino militar de sua nação fosse decidido em Washington. Ele via a estrutura integrada da OTAN não apenas como uma defesa, mas como um mecanismo que subordinava a Europa aos interesses americanos. A ruptura foi impulsionada por três fatores principais: a busca pela autonomia estratégica. De Gaulle acreditava que a França só seria verdadeiramente independente se possuísse a sua própria força de dissuasão. Foi nesse período que a França acelerou o seu programa nuclear. O segundo ponto foi a crise de confiança no artigo 5º. Havia um questionamento crescente em Paris. Será que os Estados Unidos realmente arriscariam a destruição de Nova York ou Washington para salvar Paris em caso de um ataque soviético? De Gaulle suspeitava que a garantia americana era volátil e que a França precisava ser capaz de se defender sozinha. Em uma carta histórica ao presidente Lyndon Johnson, De Gaulle anunciou que a França retomaria o exército total em sua soberania. Ele exigiu que todas as tropas e bases militares estrangeiras, ou melhor, americanas, deixassem o solo francês e retirou os oficiais franceses dos comandos integrados da aliança.
A sede da OTAN, então em Paris, foi forçada a se mudar para Bruxelas em 1967. No entanto, houve um detalhe crucial. A França saiu da estrutura militar, mas nunca deixou a aliança política. De Gaulle manteve o compromisso de que, se a União Soviética iniciasse uma guerra, a França lutaria ao lado do Ocidente. Essa saída parcial durou décadas, servindo como um símbolo do orgulho nacional francês. Foi somente em 2009, sob a presidência de Nicolas Sarkozy, que a França retornou plenamente aos comandos militares da OTAN, encerrando um hiato de 43 anos e consolidando uma reintegração estratégica ao bloco transatlântico. Voltando lá para a Guerra Fria, a evolução estratégica da OTAN representou uma sofisticada transição do poder bruto para a diplomacia de precisão. Inicialmente ancorada naquela doutrina de retaliação massiva que previa o uso imediato dos arsenais nucleares contra qualquer agressão, a aliança percebeu que essa postura carecia de credibilidade diante de conflitos de menor escala. Ninguém queria começar o apocalipse por causa de uma pequena escaramuça na fronteira. Isso deu origem à resposta flexível, uma nova diretriz que permitia à OTAN graduar a sua força utilizando os meios convencionais antes de recorrer ao último degrau da escalada nuclear. Essa reestruturação militar foi acompanhada por uma mudança de paradigma político, consolidada pelo relatório Harmel de 1967. Este documento redefiniu a missão da aliança, estabelecendo que a segurança não devia ser buscada apenas através das armas, mas também por meio da distensão e do diálogo com o Bloco Leste. Foi essa abordagem de via dupla, defesa firme, aliada à abertura diplomática, que pavimentou o caminho para a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa. O ponto culminante dessa estratégia ocorreu em 1975, com a assinatura da Ata Final de Helsinki. Em uma manobra diplomática de longo alcance, a União Soviética obteve o reconhecimento das fronteiras europeias do pós-guerra, consolidando assim a sua esfera de influência. Em contrapartida, o Ocidente garantiu a inclusão de um conjunto de cláusulas que obrigava os signatários a respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Embora Moscou tenha interpretado tais concessões como meras formalidades, sem efeito prático, a Ata de Helsinki tornou-se um checkmate involuntário. O documento forneceu uma base jurídica e moral para que dissidentes e movimentos sociais dentro do bloco soviético pudessem contestar o autoritarismo de seus regimes. Ao exigir que seus governos cumprissem o que haviam assinado internacionalmente, esses grupos plantaram a semente que, anos depois, subverteria as bases do sistema soviético, levando à sua eventual dissolução por meio de uma pressão interna que as armas da OTAN, sozinhas, jamais conseguiram exercer. No entanto, a paz revelou-se um estado frágil e transitório. O espírito da distensão foi abruptamente congelado em 1979, quando a invasão soviética do Afeganistão e a instalação de mísseis SS-20 de médio alcance na Europa Oriental reacenderam os temores de um conflito nuclear tático. Diante dessa nova ameaça, a OTAN continuava a exercer a sua estratégia de dupla via. Ao mesmo tempo em que instalava mísseis Pershing e de cruzeiro na Europa Ocidental, para restaurar o equilíbrio de forças, mantinha aberta a porta de negociações de controle de armas. O impasse perdurou até 1985, quando a ascensão de Mikhail Gorbachev ao poder em Moscou alterou irremediavelmente o curso da história. Com suas políticas de reforma e abertura, o diálogo transatlântico ganhou um novo fôlego, culminando em 1987 com a assinatura do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Pela primeira vez, uma categoria inteira de armas nucleares era eliminada, sinalizando o princípio do fim da Guerra Fria. Ao final da década de 80, a erosão era interna e irreversível. As economias planejadas do Pacto de Varsóvia desmoronavam sob o peso da ineficiência e da pressão popular. O símbolo máximo dessa desintegração ocorreu na noite de 9 de novembro de 1989. Quando o Muro de Berlim finalmente caiu, não foram apenas os blocos de concreto que ruíram, mas toda uma ordem mundial baseada na divisão. Enquanto os berlinenses celebravam sob as ruínas da Cortina de Ferro, a OTAN e o mundo despertavam para uma nova era, onde o antigo inimigo desaparecia
dando lugar a um horizonte de incertezas e esperanças democráticas. Em um mundo sem um inimigo para o qual foi criada, a aliança ainda era necessária? A resposta foi um contundente sim, mas sua missão passava por uma metamorfose. O objetivo histórico de deter o nacionalismo e garantir a segurança coletiva agora se voltava para o leste, atuando como um pilar de estabilidade para as jovens democracias que emergiam do antigo bloco comunista. A incorporação da Alemanha unificada em 1990 marcou o fim de dilemas estratégicos que perduravam desde o século anterior, e a criação de novos fóruns de parceria sinalizava um esforço para incluir antigos adversários na nova arquitetura de segurança europeia. A nova ordem europeia foi brutalmente testada pelo colapso da Iugoslávia, onde o fim do comunismo deu lugar a conflitos étnicos e territoriais devastadores. Na Bósnia, entre 1992 e 1995, a análise geopolítica indicava que a guerra civil se transformava em desastre humanitário e a diplomacia não conseguiu conter. Diante da paralisia internacional, a OTAN lançou a sua primeira grande operação de combate, a Operação Liberate Force, uma campanha aérea que forçou os beligerantes à mesa de negociações, resultando nos acordos de Dayton. Para garantir que a paz fosse mantida no solo bósnio, a aliança mobilizou a Implementation Force, uma força multinacional de 60 mil soldados com o mandato de separar as facções rivais e fiscalizar o cessar-fogo. Apenas alguns anos depois, em 1999, a história se repetiu no Kosovo. Para interromper a ofensiva sérvia contra a população de etnia albanesa, a OTAN lançou uma nova e intensa campanha aérea de 78 dias. Kosovo Force, uma missão de paz encarregada de reconstruir a segurança e a ordem na região. Diferente daquela primeira força, que era uma missão de implementação de curto prazo, essa tornou-se um compromisso de longo prazo, simbolizando um novo papel da OTAN. Não apenas deter invasões estrangeiras, mas atuar como uma força policial e estabilizadora de um continente que ainda lutava para curar as feridas de seus próprios nacionalismos. As experiências dos Balcãs foram apenas o prelúdio para uma transformação ainda mais profunda. Em 11 de setembro de 2001, o cenário de segurança global mudou para sempre. O ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono confirmou que a instabilidade em regiões remotas do globo poderiam ter consequências diretas e devastadoras no coração do Ocidente. A OTAN invocou o artigo 5º, princípio fundamental de que o ataque contra um membro é um ataque contra todos. A resposta foi a mobilização para o Afeganistão, marcando a primeira operação da aliança fora da área euroatlântica. A OTAN liderou uma coalizão de dezenas de países com o objetivo claro: impedir que o Afeganistão continuasse a servir como base segura para grupos que ameaçassem a paz e a segurança transnacionais. Essa missão transformou a OTAN de uma organização estática em uma força dinâmica e proativa, capaz de projetar poder a milhares de quilômetros de suas fronteiras para garantir segurança de seus cidadãos em casa. Nos anos que se seguiram à virada do milênio, a OTAN manteve a sua trajetória de crescimento, consolidando a estabilidade no leste europeu ao incorporar nações como a Bulgária, a Estônia e a Romênia, em 2004. Esse movimento integrou antigas repúblicas soviéticas ao sistema de segurança ocidental, mas a expansão mais surpreendente ocorreria décadas depois. Em resposta às novas instabilidades na Europa, as tradicionalmente neutras Finlândia, em 2023, e Suécia, em 2024, decidiram abandonar séculos de não alinhamento militar, selando a unidade transatlântica no norte do continente. Paralelamente ao crescimento geográfico, a própria definição de segurança da aliança expandiu-se para além das fronteiras militares, abraçando a proteção de populações vulneráveis. Esse novo papel foi testado em 2011, durante a Primavera Árabe, uma onda de revoltas populares contra ditaduras no Oriente Médio e também no norte da África. Na Líbia,
O contexto histórico era de um levante contra o regime de Muammar Gaddafi, que rapidamente escalou para uma guerra civil. Diante da ameaça real de um massacre iminente contra civis na cidade de Benghazi, a OTAN interveio com uma campanha aérea baseada no mandato da ONU, para estabelecer uma zona de exclusão aérea. A missão não visava a ocupação terrestre, mas a neutralização das forças do ditador, para proteger a vida da população civil. A OTAN ingressou no século XXI confrontada por desafios de uma complexidade sem precedentes, que exigiram o retorno às suas raízes defensivas ao mesmo tempo em que desbravava novas fronteiras de conflito. A anexação ilegal da Crimeia pela Rússia, reportada por relatórios da ONU em 2014, serviu como um severo despertar, quebrando a ilusão de que uma paz perpétua na Europa prevaleceria para sempre. Esse evento, somado ao ataque injustificado à Ucrânia em 2022, reafirmou para o mundo que a principal tarefa da aliança permanece inalterada desde 1949, a defesa coletiva. A resposta foi um reforço imediato do flanco oriental, com posicionamento de grupos táticos de combate da Estônia à Romênia, sinalizando que cada centímetro do território aliado estaria sob proteção. Nesse novo cenário global, a administração de Donald Trump, no governo dos Estados Unidos da América, transformou o que historicamente era uma aliança de cooperação mútua em uma mesa de negociações de alto risco. O conceito de garantia de segurança, pilar da ordem pós-guerra mundial, foi substituído por uma lógica de serviço condicionado, onde a proteção se torna diretamente proporcional ao investimento financeiro dos aliados. O ponto de maior atenção nessa nova era é a exigência da chamada fatura dos 5%. Se durante décadas a meta de gasto de 2% do PIB era um padrão de referência, e era um desafio também para muitos, em 2025 o tom subiu drasticamente. Ao pressionar os aliados para que alcancem 5% do PIB em defesa até 2035, Donald Trump enviou um ultimato na cúpula de junho de 2025. Os Estados Unidos só garantiriam a proteção às nações que estivessem rigorosamente em dia com as suas obrigações fiscais militares. Essa postura forçou uma reconstrução imediata na geopolítica do continente, exemplificada pela terceirização do conflito ucraniano. Ao classificar a defesa da Ucrânia como uma responsabilidade primariamente europeia e reduzir o fluxo de ajuda direta, Washington obrigou a Europa a arquitetar fundos próprios, como o Plano Readiness 2030, tentando sustentar assim o esforço de guerra. Contudo, a maior fissura ocorreu mesmo foi no campo da confiança. Ao sugerir que o artigo 5º não seria automático para países inadimplentes, o governo americano gerou uma crise de credibilidade sem precedentes. A resposta foi um rearmamento acelerado em países como a Polônia e a Alemanha, que elevaram seus gastos militares em 20% apenas em 2025, buscando uma autonomia que antes parecia desnecessária. Ao analisar se essa estratégia faz sentido, encontramos um embate entre o realismo econômico e a estabilidade geopolítica. Sob a ótica do American First, a divisão de custos é uma correção necessária para o contribuinte americano. Torna-se difícil justificar por que os Estados Unidos arcam com 70% dos gastos da aliança, enquanto a Europa mantém sistema de bem-estar social robustos e orçamentos para a defesa raquíticos. Estrategicamente, uma Europa autossuficiente, por outro lado, permitiria que Washington voltasse sua atenção para o Indo-Pacífico e a contenção da China, além de beneficiar as indústrias de defesa americana através da venda de tecnologias de ponta, como os caças F-35. Críticos, no entanto, argumentam que essa abordagem ignora que a principal arma da OTAN sempre foi a sua credibilidade inabalável. No momento em que essa dissuasão é questionada, o risco de uma guerra aberta aumenta, o que custaria trilhões a mais do que qualquer economia orçamentária. Ao tratar a OTAN como uma empresa de segurança privada, os Estados Unidos arriscam perder seu status de líder do mundo livre e também a sua influência diplomática sobre o continente. Além disso, a meta dos 5% é vista por muitos como economicamente inviável para democracias europeias, podendo até gerar instabilidades internas e cortes severos em áreas sociais essenciais. Embora o enfrentamento de Trump tente chacoalhar os aliados acomodados, o jogo é perigoso. Ao enfraquecer a coesão
que define a aliança desde 1949, o mundo observa com cautela se essa nova era de transacionismo fortalecerá a defesa ocidental ou se acabará por convidar adversários a testarem os limites da paz e da liberdade transatlântica em solo europeu. A OTAN viveu sem a França, mas você acredita que sobreviveria sem o financiamento total dos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários. Mas, se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, para que mais pessoas também possam assistir. Até breve!